Santos e hoje vou fazer uma resenha crítica sobre o artigo chamado Um estudo para a aplicação de gráficos de controle estatístico de processo em indicadores de qualidade da água potável, da disciplina de controle estatístico da qualidade, do professor Cassiano Razan. Aqui tem as referências do artigo, aqui são os autores do artigo e de onde foi apresentado, na Universidade do Estado de Santa Catarina e Universidade Federal de Santa Catarina. Para começar, o estudo ele dá uma breve introdução sobre a água no mundo, né? Ele diz o seguinte, que o abastecimento de água, em termos de quantidade e qualidade, é uma preocupação crescente. A qualidade da água tem sido comprometida desde o manancial pelo lançamento de efluentes e resíduos, que seria a contaminação ali, né, de lixos que eles jogam no rios e até nas nascentes acontece isso, o que exige um investimento nas estações de tratamento para garantir a qualidade da água fornecida. A água que sai das estações de tratamento para a rede de distribuição deve atentar limite de especificação para alguns parâmetros definidos pela legislação, são os investimentos, né, em estações de tratamento também, né, porque quanto mais gente precisa da água, é preciso também um investimento para fabricar, né, e produzir esse tratamento da água, né? Porque quanto mais as pessoas vão habitando o planeta, mais vai tendo essa poluição dos rios e das águas. E nessas estações de tratamento tem uma legislação para o controle das especificações da água, que é assim, ó. Para garantir a qualidade da água de abastecimento, é importante avaliar também a variabilidade. Nesse sentido, os gráficos de controle estatístico é que vão proporcionar esse, essa legislação para manter ali nos controles certos. Como, por exemplo, o objetivo ali no processo dos dados de turbidez do cloro, para verificar se tem muito cloro na água, como por exemplo, né? Ou se a água ela já está potável para o consumo. Aí, a segunda parte do artigo, ele fala sobre um pouco sobre as ETA, né? Que são as estações de tratamento de água. Aqui eu botei uma imagem da Sanepar, uma estação de tratamento de água de Maringá. É assim que funciona lá. Aqui ele bota o seguinte: a qualidade da água no sistema de distribuição de água potável pode sofrer várias mudanças, fazendo com que sua qualidade na torneira do consumidor final se diferencie da qualidade da água que deixa a estação de tratamento. Tais mudanças podem ser causadas por variações químicas e ou biológicas ou por uma perda de integridade do sistema. O que seria essa perda de integridade do sistema? Seria a tubulação, né? Até chegar a água lá da estação de tratamento, até chegar na casa da população, ela passa por um caminho longo. E nesse caminho, né, a gente não sabe direito se está tudo certo, se está tudo limpinho ali, e muitas das vezes não está, né? Aí por isso que ele diz que podem causar, né, variações químicas e biológicas e a perda da integridade da água. Os parâmetros que compõem as características físicas da água são a temperatura, sabor, odor, cor, turbidez, sólidos em suspensão dissolvidos, né, e condutividade elétrica. Já os parâmetros químicos compreendem pH, alcalinidade, acidez, dureza, cloretos, ferro e magnésio, nitrogênio, fósforo, fluoretos, oxigênio dissolvido, matéria orgânica, demanda química e química de oxigênio, componentes inorgânicos e orgânicos. Dentre outros parâmetros que representam sua característica biológica, tem-se bactérias coliformes e algas. Aí esses parâmetros devem atender a legislação, que é a de portaria de número 518/2004 do Ministério de Saúde, né? Que define tanto os limites de especificações quanto os critérios de amostragem. Todavia, além de atender os limites de especificação, é importante para garantir a qualidade da água de abastecimento. Avaliar também a variabilidade, como qualidade é inversamente proporcional à variabilidade, né? A melhoria da qualidade implica em redução da variabilidade, como a variabilidade só pode ser expressa em termos estatísticos, métodos que têm papel importante para a melhoria da qualidade. Aí tá, para começar, né, esse gráfico de controle, aqui tem um exemplo, né,
o que seria um gráfico de controle. Esse gráfico de controle aqui, mais especificamente, seria o de Shewhart, né? E ele destaca-se, dentre outras ferramentas do CEP, né, que é o controle específico da produção, pela simplicidade operacional e efetividade na detecção de problemas, sendo utilizados como sucesso no monitoramento de multiprocessos, inclusive em termos estatísticos e métodos estatísticos. Tem como papel importante para a melhoria da qualidade. Sendo assim, os gráficos de controle estatístico de processos são aplicados para avaliar dois parâmetros de água potável: turbidez e cloro residual. Para que os gráficos de controle sejam eficientes, algumas suposições devem ser feitas. Os dados devem ser independentes e ter distribuição normal. De acordo com Koch, a autocorrelação não é rara para que esta classe de dados. O que ocorreu nessa pesquisa com parâmetros de turbidez e cloro residual? Para contornar esse problema, limites alargados e técnicas de séries temporais são aplicados aos dados. Gráficos de controle para esses dois parâmetros são construídos e analisados com o objetivo de auxiliar atividades futuras e de monitoramento. Tá. Aí o gráfico de controle, ele é composto por uma linha central, é chamada LC, que representa o valor médio da característica de qualidade correspondente à situação do processo sob o controle, e um par de limites de controle, um deles localizado abaixo da linha central denominado limite inferior de controle LCI, e outro situado acima da linha central, denominado limite superior de controle LSC. Ambos os limites ficam com uma distância de 3 desvio-padrões da média ou alvo do processo. Aí assim, originalmente sugerido por Evshar, que é o mesmo desse gráfico aqui. Aí os gráficos de controle por medidas individuais. Ali tem a fase de controle que é bem minuciosa, né? Aí pode ser assim, ó. O CEP é aprisionado através dos gráficos de controle, que são utilizados para acompanhar o desempenho de um processo a partir da definição de uma faixa de controle aceitável. O gráfico de controle é usado para analisar tendências e padrões que acontecem ao longo do tempo. Sua finalidade principal é monitorar um processo, verificando se ele está sob controle estatístico, indicando sua faixa de variação. Existem dois tipos de gráfico de controle, para variáveis e para atributos. Os gráficos de controle para atributos se referem às características de qualidade que classificam itens em conformes e não conformes, enquanto os gráficos de controle para as variáveis baseiam-se nas medidas das características de qualidade em uma escala contínua. Aí os gráficos de controle para medidas individuais, que são esses, né, que tem a fase de controle minuciosa. O que seria essa fase de controle minuciosa? É porque as duas fases distintas na aplicação de gráfico de controle têm sido discutidas na literatura, né? A fase 1, os gráficos de controle são usados para testar, respectivamente, se o processo está sob controle através das observações iniciais apresentadas no gráfico, ou seja, se seus parâmetros devem ser estimados a partir de amostras provenientes do processo a ser monitorado. E nessa fase também é realizado um minucioso estudo verificando se o processo está sob controle estatístico através da análise de suas características, a fim de verificar se os dados são independentes e identificamente distribuídos. Na fase 2, as informações obtidas na fase 1 são utilizadas na construção dos gráficos de controle, que são usados para testar se o processo permanece sob controle quando as observações futuras são monitoradas. A aplicação dos gráficos de controles clássicos supõe que os dados de característica da qualidade de processo sejam dependentes e identicamente distribuídos. Se essas suposições não forem satisfeitas, o desempenho do gráfico de controle pode ser insuficiente, o que gera um elevado número de alarmes falsos ou perda de eficiência na detecção de causas especiais. A suposição mais importante relativa aos gráficos de controle é a independência, né, das observações de um processo produtivo. Se a suposição de normalidade for violada num grau moderado, os gráficos de controles ainda funcionam razoavelmente, o que não acontece com a suposição de independência.
Aí aqui eu vou falar um pouco sobre agora o gráfico de controle para processos autocorrelacionados. Eles são recomendáveis quando a autocorrelação não é muito alta, cálculo dos limites de controles alargados utiliza o desvio padrão das amostras das m amostras ao invés da amplitude, e o modelo ARIMA. Assim, os grafos de controle para processos autocorrelacionados, eles ainda têm um acordo em aplicações onde são observadas consecutivas ou próximas de tornar-se correlacionadas. É possível evitar tal dependência aumentando o intervalo de tempo entre a coleta das observações, porém, tem-se a desvantagem de não aplicar o conceito de subgrupo racional. Outra opção recomendada por alguns autores é o uso de grafos de controle de tipo Shewhart, com limites alargados. Porém, esta observação é recomendada se a autocorrelação não for muito alta. Aí, vários autores, né, também, eles apontam para uma estratégia frequentemente utilizada, inicialmente introduzida, que consiste em ajustar as observações das características de qualidade, um modelo de previsão apropriado e monitorar o processo através de gráfico de controle para resíduos resultantes. E eu vou falar um pouco sobre o modelo ARIMA. Os modelos de Box e Jenkins, também conhecidos como modelos autorregressivos integrados de medida móvel, ou simplesmente ARIMA, analisam as propriedades estocásticas ou probabilísticas das séries temporais, representando-as através de um modelo, segundo a filosofia de deixar que os dados falem por si só. O modelo ARIMA é representado por ARIMA, que é PDQ, onde P é o número de termos autorregressivos, D, o número de vezes que devemos diferenciar a série antes que ela se torne estacionária, e Q, o número de termos de medidas de médias móveis com P, D e Q inteiros maior ou igual a zero. Os modelos ARIMA resultam da combinação de três componentes que também são chamados de filtros: o componente autorregressivo, que é o AR, o filtro de integração e o componente de medidas móveis, que é o MA. Uma série pode ser modelada por três filtros ou apenas um subconjunto deles, resultando em várias combinações de modelos. Aí tá. Aqui tem a fase, né? As fases da aplicação dos dados. Tem todas as fases direitinho aqui, ó. Onde a fase 1 é a identificação, que é a preparação dos dados, a transformação dos dados para estabilizar a variância, diferenciar os dados para estacionar a série. Nessa fase 1 tem a parte 2, né? Que é as seleções de modelo, análise da série temporal, sendo FAC ou FAC-CP, para identificar possíveis modelos. Aí na fase 3 tem o quê? Estimação e teste. A estimação é estimar os parâmetros para o possível modelo e selecionar o melhor modelo usando o critério adequado. E a outra parte dessa fase 2 é os diagnósticos, que é verificar o ACF e o PACF dos resíduos. Os resíduos têm distribuição normal? Aí, se sim, a gente vai para a fase 3. Se não, ele volta aqui para a seleção de modelo, né? Que é a análise sericial, análise da série temporal, perdão. Aí na fase 3 é o quê? A aplicação. É aplicar os gráficos de controle aos resíduos do modelo. Aí aqui é a figura 1, né? Etapa de construção do modelo, da previsão meteorológica de Box-Jennings. Aqui é a fonte, né? Direitinho da referência. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre a descrição do processo que se encontra ali nesse artigo, né? A descrição do processo, ele diz na descrição do processo que são feitas essa pesquisa em duas estações de tratamento de água, né? Duas ETA. E atualmente o abastecimento de água é realizado por essas duas estações de água, segue normal, com a capacidade nominal de tratamento de 2.050 litros por segundo. A ETA de Cabotão, que tem a capacidade de 1.500 litros por segundo de tratamento, sendo constituída de uma unidade de mistura rápida de flocação hidráulica, decantação de alta taxa, filtração por fluxo ascendente,
desinfectação do cloro gasoso e fluoretação, que está aqui direitinho, ó, as principais etapas de tratamento de água aqui, ó, colocação, aqui ele fala direitinho o que é, a flocação também, ó, mantém-se em agitação e tenta por um tempo de 20 a 80 minutos. Aí tem a decantação, que é a fase 3, depois vem a filtração e depois, por fim, a cloração. E aqui tá na descrição do processo direitinho. Aí lá os dados de turbidez e cloro residual foram analisados, foram dessa estação. Todos os dias é retirada uma amostra de água a cada 30 minutos para ver se ela está nos parâmetros corretos ali, né, na ETA. E derivados de cloro são usados como desinfetante no processo. A legislação também cita que após a desinfestação, a água deve conter pouquíssimo cloro residual livre, porque é prejudicial à saúde humana, né? Aí tá. Aí aqui também temos os procedimentos metodológicos. Para avaliar a normalidade dos dados coletados, foi aplicado o teste de Jarque-Bera, resultando no p-valor de 0,243 para a turbidez da água e 0,2745 para o cloro residual, que é aceito, né? E a distribuição normal com 5% de significância. Para remover a autocorrelação, foi ajustado um modelo ARIMA, que já foi explicado, e verificado o comportamento dos resíduos a fim de validá-los. Com os dados independentes e identicamente distribuídos, foram aplicados gráficos de controle. O tratamento estatístico dos dados foi realizado com o software de versão essa, 2.12.1, com auxílio de pacote QCC, específico para o controle estatístico de processo. E aqui são os dados que foram coletados, ó. A turbidez ali, meia-noite, meia-noite e meia, em 30 minutos, né, como eu disse. Aqui a do cloro. Aí depois foram analisados novamente, a hora ali direitinho e qual foi os valores. Aqui tem o fluxograma da condução da pesquisa. Tá tudo certinho ali, né? A coleta dos dados, a análise preliminar dos dados, que é a fase 1 ali, a análise da função de autocorrelação ACF, dados de autocorrelacionados, se sim, ele vai para aquela fase, a outra fase, né? Que é ajustar o modelo de ARIMA, e se não, eles voltam para cá para construir os gráficos de controle tradicional. Tem aqui todo o fluxograma certinho. E aqui são os resultados e as análises. Para os resultados e análise, ele botou os gráficos ali direitinho, né? Para ver quanto foi o valores de cada coisa, sendo esse primeiro gráfico aqui um gráfico temporal das medidas de turbidez, e o segundo gráfico, que é esse gráfico aqui, que é onde foram colocado o cloro residual e a função da autocorrelação amostral. Aí aqui temos nossos parâmetros da turbidez, e vocês podem notar como o gráfico ele tem esse formato aqui, tanto da turbidez quanto do cloro residual, né? A observação aqui de 0 a 50 e aqui as amostras de 0 a 50 também. Aí, nessa segunda parte aqui, ele botou os gráficos com os dados do cloro residual, que foram calculados no limites alargados, de acordo com a equação, que já foi passada. Os limites são de 1,05 de LIC e 2,37 de LSC. Aí aqui tem o autocorrelação amostral, que evidencia a presença da autocorrelação nos dados. Como podemos ver, direitinho aqui tem a linha. Aí tá. Aí a próxima parte, ele ressalta que ao se comparar os dados de controle aplicado aos resíduos com o gráfico aplicado dos dados originais, verifica-se que os pontos que estavam além do limite de controle nestes últimos não aparecem mais no gráfico aplicado aos resíduos do modelo ajustado. Os pontos apresentados além dos limites de controle nos dados originais estavam presentes na série em função da presença da autocorrelação. Os dados estão, portanto, agora em estado de controle estatístico.
Ainda, para os dados de cloro residual, ajustou-se o modelo de Arima de 1, 1, 1. Os resíduos não apresentaram autocorrelação e eram normalmente distribuídos, né, que é o p-valor ali que deu igual a 0,1668, evidenciando a adequação do ajuste. Aí, após o ajuste de modelo de Arima, foi aplicado um gráfico de controle aos resíduos de processo. Ele ressaltou também que nenhum dos valores encontra-se abaixo do limite de especificação, que é o de 0,2 mg por litro, né? Mas várias amostras apresentam valores superiores a 2 mg por litro. Embora o decaimento do cloro residual seja mais preocupante em virtude da perda do poder de desinfectação, ações no sentido de não ultrapassar o limite máximo são recomendáveis. Assim, conclui-se que os pontos além dos limites de controle apresentados nas figuras acima eram alarmes falsos decorrentes da presença de autocorrelação. Para os dados de turbidez, que é esse daqui, optou-se por não calcular os limites alargados, uma vez que alguns dos valores de autocorrelação podem ser considerados altos, próximos de 0,8, conforme na figura, né? Ajustou-se, portanto, o modelo de Arima de 1, 0, 0 agora, que se mostrou adequado aos resíduos normais com um p-valor de 0,3756 e não mais autocorrelacionados. Aí tem aqui, né, o gráfico de controle X, as medidas X individuais, aplicados os resíduos do modelo Arima para os dados de cloro residual, né, que é o modelo Arima agora de 1,0,0, que se mostrou mais adequados com os dados não autocorrelacionados. Aí, continuando, o gráfico X aplicado aos dados originais de turbidez, com 8 amostras além dos limites de controle, o gráfico aplicado aos resíduos do modelo Arima evidenciando que os pontos eram realmente alarme falso. As duas abordagens utilizadas chegam à mesma conclusão. Os dados encontram-se sob controle estatístico e também atende os limites de especificação. Aqui eles podemos ver que ele está no controle estatístico ainda, né? E ele está atendendo aqui também todos os limites de especificação. Aí agora vamos para as conclusões e considerações finais. Os gráficos de controle se mostraram ineficazes na aplicação realizada devido à existência de autocorrelação nos dados de turbidez e cloro residual da ETA monitorada, né? Mas quando os dados foram não autocorrelacionados, se mostraram mais eficientes. Ainda bem reduziu o desempenho dos gráficos de controle, gerando alarmes falsos. Alarmes quando avaliados através do gráfico de controle para medidas individuais. E o uso de limites alargados em modelo ARIMA mostraram adequados para monitorar a qualidade da água, quando comparado com os gráficos de controle tradicional, que foi esse último modelo mais eficiente ali, no modelo ARIMA de 1,00. E os autores recomendaram a avaliação do uso de gráfico de controles de soma acumulada, que é a CUSUM, e a média móvel exponencial ponderada, EWMA, aplicados aos resíduos do modelo. Este gráfico tem características de serem mais sensíveis à detecção de pequenos deslocamentos na média do processo. E foi assim que a gente terminou aqui, né, as considerações finais do autor, que ele também ressalta no artigo que o uso de gráficos de controle estatístico de processos para monitorar indicadores de qualidade da água potável merece atenção especial, uma vez que esses dados geralmente apresentam autocorrelação. Foi aquilo que eu disse ali anteriormente, né? Eu acredito que essa pesquisa se mostrou bastante satisfatória e de alto valor de atribuição à matéria de controle estatístico. Recomendo essa leitura principalmente aos meus colegas do curso de Engenharia Agroindustrial, né? E aos todos os profissionais que buscam entendimento nessa área de controle estatístico da qualidade, como os técnicos responsáveis por essas ETAs, né? Que é a Estação de Tratamento de Água Potável, e que pode ser usado também esse artigo, né, nessas áreas onde queiram, como por exemplo na área ali de uma agroindústria que precisam manter esse controle estatístico da produção ali certinho. Espero que tenha ficado claro o trabalho. Alguma dúvida podem me chamar. E muito obrigado. Uma boa noite, boa tarde, bom dia aí para vocês.